Mateus 24. Nós estamos estudando aí o final dos tempos. Irmão, Jesus está voltando, viu? Jesus está aí. Jesus está às portas. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 15. Mateus capítulo 24, verso 15. Está na mão, sim ou não? Olha aí, ó. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas roupas, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais, ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vamos repetir aqui nós o versículo 21? Vamos lá, 21, vamos lá? Pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Verso 15, todo mundo, verso 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, saiamos daqui edificados, exortados, consolados, curados, sarados, renovados, confiando mais em Deus, temendo mais o nome dEle, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós falamos a semana passada, acabamos mostrando as 70 semanas de Daniel, assim, né, para os irmãos, e nós falamos que antes de Cristo, antes de Jesus nascer, teve várias profecias antes de Jesus nascer, de que o Messias, no caso Jesus, iria nascer. Mas, na verdade, os judeus eram os detentores das profecias. Eles tinham as profecias, várias profecias, no livro do profeta Isaías, capítulo 7, capítulo 9, Deuteronômio 18, o próprio Gênesis 3,15, né? A tipologia do cordeiro, Miqueias capítulo 5, Daniel, a questão da pedra que bate no pé da estátua, a pedra a gente sabe que é Cristo. Miqueias 5,2, que fala, e tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que há de reger as nações, de forma resumida. Isaías 9, né? A virgem conceberá. Isaías 7,
Isaías 11, o Espírito do Senhor está, né, sobre mim. Isaías 61, Isaías 53. Vários textos bíblicos. Daniel, capítulo 9, verso 24 ao 27. Deus falou para Daniel. Quando Daniel foi orar, o Senhor falou para Daniel. Daniel foi orar para buscar uma resposta de uma coisa. Ele teve muito mais do que aquela resposta. Ele teve ali uma profecia para falar o que ia acontecer com Israel enquanto estivesse na terra, até terminar os pecados, até o Messias vir. É interessante que a profecia de Daniel 9, 24, que ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para fazer cessar a transgressão, expiar a iniquidade, selar o Santíssimo, trazer a justiça eterna. Você vê, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, quer dizer, para trazer a justiça eterna. Quando a gente lê 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20 e 21, a justiça eterna, Jesus se fez pecado para que nele nós pudéssemos ser justiça de Deus. Então, Jesus, ele é a justiça de Deus. Quer dizer, como que eu estou querendo mostrar o seguinte, nesse sentido agora? O que é certo, que é justiça significa dar àquele que lhe é devido. O que é certo, que é errado. Jesus foi aquele que recebeu a punição do nosso pecado. Ele recebeu a punição. E Romanos 5 fala que nós somos justificados por causa de Jesus. Nós ontem na casa de recuperação, ontem tivemos um culto abençoado lá, né? O pastor Mauro foi cheio do Espírito Santo, nunca vi pregar daquele jeito lá. Foi cheio do Espírito Santo ontem lá, nunca vi o Jaziel no fogo, no violão, ele cheio do Espírito Santo. Aí nós acabamos de rematar. Mas foi muito bonito o culto lá ontem, lá, com 30 e tantos homens lá, à tarde lá. Ele pregou lá e fez o apelo lá, ferveu de homem na frente lá. Foi muito bom. Então, olha como que é. Aí nós pegamos o gancho lá e falamos algumas coisas lá. Como que é a salvação, ela é muito séria. A salvação. Jesus, ele tomou o nosso lugar. Tem alguma dúvida nisso ou não? Estou perguntando para você. Tem alguma dúvida nisso ou não? Em Colossenses 2,14 fala que o escrito de dívida que era contra nós. O que aconteceu com esse escrito de dívida? O que aconteceu? Estou perguntando para vocês o que aconteceu. O escrito de dívida que era nosso. O que Jesus fez com o escrito de dívida? Foi cravado com ele na cruz. Ele pagou. Amém? Aleluia? Está pago. Quando fala lá na cruz que ele disse no final, está consumado. Palavra grega qualquer mesmo? Todo mundo tem que saber. Tetelestai, que significa está pago, está feito, está consumado. Ele tomou o nosso lugar. Amém? Aleluia? Ele assumiu o nosso lugar. Ele se fez pecado. Aí, ó, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, olha aí para você ver. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios 5, está na mão, sim ou não? Olha o que está escrito, verso 15. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Olha o verso 21. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas vamos voltar no verso 15. E ele morreu por todos. Todo mundo, verso 15, vamos lá? E ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós estávamos condenados para ficar eternamente separados de Deus. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, é a morte eterna. É a separação eterna de Deus. A recompensa do pecado é a separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, quando a gente fala que Ele morreu por nós, é como se Ele assumisse o nosso lugar. Imagina bem que aqui é uma cadeia. Uma cadeia. Cadeia. Frederico, vem cá ajudar eu. Frederico. Que o Severino está com a perna mancando. O Severino está igual Jacó. Mas não vai dormir na cadeia, não. Imagina bem aqui, Severino, vem cá, você vai ser o juiz agora. Severino é o juiz. Severino é o juiz. Você fica aqui, você fica preso, fica quieto, você tem que ficar quieto. Preso, fica quieto. Severino é o juiz, fica lá, Severino. Severino é o juiz. Entenda bem, você vê, o que Deus fez com a gente, Juiz. Deus, o juiz. Olha o que era para acontecer com a gente ia ficar preso. Imagina bem que aqui está a cadeia, as portas da cadeia, trancado. Por que ele está preso? Porque ele foi condenado a ficar perpetuamente, prisão perpétua. Eu estou fazendo a comparação de prisão perpétua com eternidade, tá? Prisão perpétua. Todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, separação eterna. Prisão perpétua, trazendo para o mundo físico nosso aqui. Prisão perpétua. O juiz disse isso, prisão perpétua. Porque isso é justo. Naum, capítulo 1, verso 3. Lá na segunda parte, a terceira parte do versículo fala: ao culpado, Deus não tem por inocente. Isso é justiça. Ao culpado, Deus não tem por inocente. É culpado? É culpado. Então Deus é justo. É culpado. Todos pecaram. Salário do pecado, a recompensa por se pecar é ficar separado eternamente de Deus. Isto é, ficar num lugar de tormento. Onde não tem Deus é um lugar de tormento. Então ele está fisicamente agora aqui, prisão perpétua. Só que o juiz nos amou tanto que vai propor um plano de salvação. Olha o que Deus faz com a gente, irmão. Isso aqui era o fim nosso, era isso aqui, O juiz falou, justiça, e todo mundo separado de Deus, acabou. É para todo mundo estar separado de Deus. Condenado. Mas o juiz nos amou de tal maneira que resolveu elaborar um plano. Amém? Aleluia? Aí você vê, o juiz é justo, Deus é justo, mas ele elaborou um plano. Porque Deus, o diabo vai jogar assim: peraí, o Senhor não é Deus justo? Eu sou o autor do pecado e tal, eu pequei, o Senhor me baniu dos céus e tal, agora a criatura do Senhor pecou, o Senhor está dando um jeitinho aí de tapar a peneira. Não, Deus é justo. Deus é justo. Então o homem tem que ficar eternamente separado de Deus. Mas Deus elaborou um plano, se fez carne. Então, este homem, quando estava na sociedade, presta atenção que eu quero mostrar para você, Este homem, quando estava livre na sociedade, fez tudo errado. Era ruim, mal pagador, caloteiro, mentiroso, valia nada na sociedade. Não prestava. Então, condenação eterna. Prisão perpétua. Só que, olha agora, o juiz, Deus se fez carne e habitou entre nós, inocente. Não tem pecado. O próprio juiz elaborou o plano. Então, o homem que não tem pecado, inocente, que já está acordado, está em acordo com o juiz, fala assim,
eu quero assumir o seu lugar. Eu quero assumir o seu lugar. Eu vim para assumir o seu lugar. Então Jesus vai fazer isso, vai assumir o lugar de Adão, que vai ficar, então, aberto para todos agora. Porque o pecado entrou por um homem. Então, por um homem também vai entrar a salvação. Então, Adão e Jesus. Adão condenado, Jesus veio trazer salvação. Mas agora aqui, extensivo para nós, olha bem, Jesus chega e fala assim agora, olha aqui, olha a vida de Jesus, quando ele andou em sociedade. Como que Jesus viveu na sociedade? Ele era mau, era ruim, era mal pagador, falador, murmurador, questionador, sim ou não? Era um homem santo, maravilhoso, abençoado, por onde ele passava, só glória, maravilha. Aí Jesus, então, agora, olha o que Jesus vai fazer, olha o que Jesus vai fazer, primeiro vai perguntar para ele, você aceita eu trocar com você? Isso é salvação. Por isso que você tem que falar que aceita, porque senão você vai ficar lá, você vai para lá. Se você não aceitar essa troca, Jesus substituir você, trocar com você, se você não aceitar isso, ele como seu salvador, você vai ser punido eternamente. Mas olha bem, quando a gente aceita Jesus, então o que acontece? Ele vai dizer, se ele falar que não quer, então vai ficar eternamente separado de Deus. Eternamente separado de Deus. Eternamente separado de Deus. Agora imagina bem que ele diz assim, eu quero. Então ele quer, a porta abre, ele sai. Volta lá, pode voltar para o seu banco. Ele sai. Olha agora aqui, ele saiu. Mas para na escada aí um pouquinho aí. Fica na escada aí. Achando que você tem que voltar. Olha bem, ele saiu. O que aconteceu agora? Jesus entrou e assumiu o lugar dele. Então presta atenção agora que eu vou te falar. Jesus assumiu o lugar dele. Então Jesus está preso. Jesus está vivendo a vida dele. Está preso. Jesus está vivendo a vida dele. Agora eu pergunto, que vida ele tem que viver lá fora? Estou perguntando para vocês, Jesus está vivendo a vida dele aqui. E que vida que ele tem que viver lá fora? A vida de Jesus. Isso é salvação e santificação. Isso é salvação, irmão. Olha a responsabilidade do crente. Aí você diz que entregou a vida para Jesus, mas a sua vida não está sendo igual a dele. Igual daquele que trocou com você. Alguma coisa está errada nisso aí. Tem alguma coisa errada aí. Irmão, isso aqui na minha cabeça é muito pesado. Olha o que nós vemos em 2 Coríntios 5. Lá 5. Obrigado, Severino. 2 Coríntios 5, lá. 5:15, Olha, 2 Coríntios 5:15. Obrigado, Frederico. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Olha que coisa. Então Jesus foi condenado no nosso lugar para aqueles que são salvos. Não sejam salvos para si, para curtir, não. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele fez isso por você e por mim. Agora nós temos que fazer por ele. Como que fica isso, irmão? Nossa vida agora? Nossa vida aí fora? O que Paulo falou em Gálatas 2:20? Já não sou eu mais quem vivo. O que Paulo falou? Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu levo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus que morreu por mim. Então, a vida que você e eu temos que viver aí agora, não pode ser aquela vida anterior.
Não pode, irmão. Porque Jesus não gritava, não batia, não murmurava, não adulterava, não prostituía, não via pornografia, não dormia, não fornicava, não masturbava. Jesus não fazia nada disso. Como é que faz? Como é que faz? Como é que fica a nossa vida aí? Como é que fica a nossa vida aí agora? Estamos vivendo a vida dele porque ele morreu a nossa morte. Ele fez a parte dele. Tanto é que Romanos 8 fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não tem condenação? Porque ele é o Salvador. Ele fez a parte dele. Não tem condenação porque ele fez a parte dele. E agora, nós estamos fazendo a nossa parte? Fica aí para nós meditar. Amém ou não? Glória a Deus. Fala para o seu irmão do lado. Dureza isso, hein? Por isso que ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Eu já ia embora já para casa, já me fechava e ia embora, ficava de joelho lá. Eu já caí de joelho no chão aí já mesmo. Já ficava de joelho, para tudo, eu ficava de joelho orando. Irmão, esse ponto que eu falei aqui, você entender, já acabou tudo. Você não pode estar vivendo no pecado, você não pode. Irmão, você não pode estar na mentira, não pode estar na bagunça, não pode estar no palavrão, não pode estar na orgia, não pode estar no adultério, na fornicação, não pode, irmão, me perdoa, não tem jeito. Jesus trocou com a gente. Aí ele fala assim em 1 João capítulo 2, assim, ó, filhinhos, não pequem. Mas se porventura acontecer de você pecar, nós temos um advogado. Então, se porventura acontecer um deslize, não é para ficar brincando, não, de pecar, não. Não é para ficar brincando de pecar, não. Ele falou, se porventura alguém pecar. Aí você pensa bem, como é que Jesus advoga a nossa causa? A gente está brincando de pecar hoje, brincando de pecar amanhã, depois da manhã. Como é que o advogado faz? Como que o advogado advoga uma causa dessa? É pesado, irmão. É para se pensar. Por isso que ninguém quer ir, muita gente não quer vir para a igreja nossa. Melhor ficar só nas campanhas mesmo. Deus tem misericórdia de nós, amém ou não? Nós estamos muito fraquinhos ou não estamos? Precisamos tanto de Jesus, não precisamos, não? Você precisa de Jesus ou não? Quando começa a pensar, você lá na sua casa, Jesus assistiria o que você está assistindo na televisão? Perguntando para você. Jesus pegava o celular e olhava e fazia o que você está fazendo no celular? Estou perguntando para você se ele fazia. Se ele estivesse andando aí hoje. Jesus, quando foi comprar um negócio lá e não pagou, Jesus ia fazer desse jeito também? Sim ou não? Aquela briga lá com fulano, Jesus ia brigar do jeito que você brigou? Estou perguntando para você, Jesus ia brigar? Aquele ódio que você está da pessoa aí, Jesus estaria com esse ódio que você está dela? Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda nós, amém? Ajuda nós, Senhor. Então, meu querido, eu quero falar para você que vai vir uma tribulação no mundo como nunca houve tribulação antes e jamais haverá. Por que vai vir uma tribulação? Por N motivos. Porque, irmão, o que Jesus fez por nós, chega uma hora que ele vai falar, tem que resolver, tem que ter uma prestação de contas. Tudo vai prestar conta. Romanos 14 fala, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Chega um momento que vamos ter que prestar conta. O mundo vai prestar conta. Romanos 8 fala que a natureza geme com dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. O mundo, a terra está gemendo, querendo uma solução. O planeta está gemendo. E até quando que vai? Nasce gente, morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente, morre gente. Tem uma hora que vai parar tudo. Para mudar o esquema. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos os dias serão difíceis, vai aumentar a iniquidade, o pecado vai aumentar. Então, tem uma hora que Deus fala, basta. Tem uma hora que Deus vai falar, chega, basta.
Sodoma e Gomorra, o que é que Deus falou? Basta. Quando Ló foi para Sodoma, a Bíblia fala assim: os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante do Senhor. Olha bem o que está escrito na Bíblia. Os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores. Então Deus estava tolerando. Estava tolerando. Chegou na hora que ele falou, basta. Aí ele fala assim: ocultarei eu a Abraão o que vou fazer, visto que Abraão vai ser uma grande nação? Aí foi a hora que ele falou para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E foi a hora que Abraão falou: mas destruirá o justo com o ímpio? E se houver lá 50 justos? Aí Abraão entrou para interceder. E Deus falou: se tiver 50 justos na cidade, eu não destruo a cidade por amor dos 50. E se tiver 45? Foi caindo, 40. E se tiver 30? Deus falou: por amor dos 30 eu não destruo a cidade. E se tiver 20 pessoas na cidade, eu não destruo a cidade. E se tiver 10 pessoas na cidade, Deus disse: por amor dos 10, eu não destruo a cidade. Você imagina bem uma cidade com 100 mil habitantes. Sodoma e Gomorra tinha mais, viu? Estou falando baixo. 100 mil habitantes. E 10 pessoas justas só. 100 mil habitantes. 99.990 pessoas bagunçando o coreto, prostituição, orgia, bagunçando. Deus olha assim, aquela bagunça, 10 pessoas só justas, e Deus fala: não vou destruir por amor dos 10. Aí eu falo: Deus é misericordioso, não é? É muita misericórdia. 99.990 bagunçando o coreto, fazendo tudo quanto é coisa, falando que não crê em Deus, e 10 apenas justos. E Deus fala: não, por amor dos 10, eu não destruo a cidade. E tem gente que fala que Deus é ruim ainda. Até quando você daria uma mansão? Até quanto você suportaria dar um palácio para uma família morar e sua descendência? Supondo que você pudesse viver 300 anos e aquela família sempre falando mal de você, falando para todo mundo mal de você, pai, mãe, filho, e morando no seu palácio. O palácio é seu e você deixou eles morar de graça, água, luz, telefone, internet, tudo de graça. E eles falam mal de você, e você sabe, na cara dura. Até quando você suporta isso? Até quando você suportaria um negócio desse? Ao que você ficar sabendo, você já ia tirar satisfação, repetiu, você fala: cai fora, sem vergonha. Dá valor nas coisas que eu estou fazendo para você. É verdade ou não é? Deu um palácio de graça, carro motorista, tudo lá para a pessoa curtir, piscina, um resort lá mesmo, um restaurante, tudo de graça. A pessoa falando mal de você direto, falando que você não presta, que é isso, você que está mantendo tudo. Até quando você suportaria? E Deus está suportando tudo. Deus está suportando. Deus é bom, não é? Haverá uma tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Apocalipse. Que tribulação é essa? Aconteceu no ano 70, depois de Cristo, aconteceu algumas coisinhas. O exército romano cercou Jerusalém, destruiu a cidade. Os judeus tiveram que fugir. E se a fuga foi no inverno, ou foi mulher grávida, foi difícil. Mas Deus, a palavra, ela tem uma aplicação histórica e uma aplicação profética, porque tem elementos ali dentro de Mateus 24 que não aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A exemplo é isso: haverá tão grande aflição como nunca houve antes, nem jamais haverá. Então, quando a gente olha, deixa eu ver se está no ponto lá. Está no ponto aí? Deixa eu ver. Não, vamos para o outro. Voltou? Para frente. Vamos para frente. 50 aí. Vai para frente. Mais para frente. Aí, parou. Abre ele agora, deixa que eu faço aqui. Espera aí, deixa que eu faço aqui. Calma aí. Não está comandando aqui não? Dá uma mexidinha lá. Fazer um favor.
Aí, muito bom. Então, o que a gente acredita, irmão? A gente acredita que a igreja não vai passar pela tribulação, por essa tribulação que Jesus está falando aí. Daqui a uns dias, pode ser que seja quarta-feira que vem ou na outra, vou colocar você numa situação difícil, se vai passar mesmo ou não. Vou apertar para nós aqui. Aí eu não vou nem filmar, porque nós vamos enroscar num negócio aqui. Por que as pessoas acreditam que a igreja passa pela tribulação? Vou colocar, hoje não vou colocar não, tem que firmar os 6 primeiro que nós não vamos passar. Para depois nós jogar o argumento de que vai passar. Senão, se eu falar logo o argumento que vai passar, pronto, você vai acreditar que vai passar. Porque o argumento é forte também. Porque não pode falar uma coisa que vai passar se não tiver uma argumentação forte. Concorda comigo ou não? Se tem um grupo de evangélicos que fala que vai passar pela tribulação, o outro grupo que fala que vai passar até na metade, eles têm argumento, não pode ser uma coisinha de nada também. Concorda comigo ou não? Então eu vou firmar você primeiro que não vai passar, pra você ficar do meu lado. Porque vai que você fica do outro lado depois. Você fala, eu acho que vai passar. Eu falo, passa eu sei que eu estou indo para Jesus já. Fica aí eu sei, que eu não quero ficar não. Sodoma e Gomorra foi destruída. Não tinha 10 pessoas. Mas Deus salvou Ló. A esposa dele teve a oportunidade e as 2 filhas. Tinha 4 pessoas. Pela intercessão de Abraão, parou em 10. Então, pela intercessão, Deus podia destruir. Mas a misericórdia foi grande. E por causa de 4, Deus destruiu, mas tirou os 4. Um que perdeu o primeiro caminho. Mas Deus, isso foi misericórdia. Misericórdia. Porque o que Abraão? Abraão parou em 10. Senhor, se tiver 10, a última vez que eu falo com o Senhor, se tiver 10 na cidade, Deus falou, eu não destruo por amor dos 10. E Abraão, por isso que a Bíblia fala assim que, olha o que eu vou te falar agora, ó. A gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E o Senhor sabe o que a gente está querendo. E a gente nem sabe direito, o Espírito Santo está... O gemido, você não sabe nem... Você está gemendo ali assim. Ou chorando. Salmo 56 fala que as nossas lágrimas estão também diante de Deus. Então o que acontece? Abraão orou, parou nos 10. E ficou, não sei lá se foi vergonha, o que foi, que ele não continuou mais. Mas Deus olhou assim que, no fundo, ele estava preocupado com Ló. No fundo, ele estava preocupado com Ló. A misericórdia de Deus. No fundo, ele estava preocupado com Ló. Tanto é que antes de acontecer isso, lembra que 4 exércitos atacou Sodoma e Gomorra, levou todo mundo preso e levou Ló também. Escapou um cara. O cara foi lá do outro lado e falou para Abraão, seu sobrinho foi levado. Abraão pegou 318 homens criados em casa e foi para trazer Ló de volta. Então você vê que ele tinha um carinho muito grande com Ló. Apesar de Deus ter falado para ele, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O bendito do Ló foi junto, rapaz. Não sei por que o Ló foi junto. Se ele gostava muito, sei lá o que aconteceu ali. Uma coisa você fala assim, leva, o pastor Flávio vai, mas não leva ninguém. Não. Eu levo o Severino porque eu gosto muito. Não levo nada, fica aí. Perdoa, pai. Aí ele levou o Abraão levou o Ló, rapaz. E o Ló ficou rico, rapaz, ficou poderoso. A bênção de Abraão estendeu para Ló também. Mas, gente, a gente fala assim, a bênção de Abraão estendeu para Ló, é verdade. Mas eu quero falar uma coisa para você, esses homens eram trabalhadores. De verdade mesmo, irmão. Trabalhava para valer. Olha a história de Jacó, que você já leu lá na leitura bíblica. Jacó trabalhou 14 anos para Labão, por causa das 2 moças lá. E quando ele vai trabalhar para ele, depois ele vai embora, ele fala para Labão, ele fala para Labão assim, eu trabalhei e as ovelhas não abortavam. Quando acontecia alguma coisa, eu pagava se houvesse um furto. Eu varava a noite correndo atrás de ovelha. Lê lá para você ver lá. O Jacó era um homem trabalhador. Trabalhou assiduamente por Labão. Gideão era trabalhador. Olha que coisa.
E a Bíblia fala em Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Glória a Deus que os irmãos aqui são trabalhadores, amém? Não fica chateado não, quem está aposentado, curte aí, meu irmão, não fica chateado não. Curte aí, você está aposentado, fazer o quê? É a vida. Mas dá para pregar o evangelho estando aposentado, hein? Sim ou não? Dá para pregar o evangelho estando aposentado, sim ou não? O que Jesus falou? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus disse isso. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, Deus tirou Ló de Sodoma. No dilúvio, quando veio o dilúvio, Abraão, a Bíblia fala na carta de Pedro, Abraão pregou a palavra. Mas Noé entrou. Quem pregou a palavra? Abraão ou Noé? Estou perguntando, quem pregou a palavra? Abraão ou Noé? Os dois pregaram. A seu tempo, cada um a seu tempo. Em Gálatas fala que Abraão, o evangelho foi, em Romanos 5, o evangelho foi primeiro pregado no tempo de Abraão também. Mas quem pregou no nosso caso aqui do dilúvio foi quem? Foi Moisés, é isso? Foi Noé. Na carta de Pedro, Noé pregou muitos anos. E o pessoal teve a oportunidade de serem salvos, mas não acreditaram. Não é isso? A turma não está acreditando que a igreja vai ser arrebatada. Pá! Já foi, meu irmão. Quem foi, foi. Quem foi, foi. Quem foi, foi. Você está brincando com o pecado aí, vai ficar aí. Já era, já foi. Preocupado com... Olha o que Jesus falou para Marta. Marta, está preocupado com tanta coisa, hein? Está preocupado com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte. Colossenses 3, pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Nós somos forasteiros, peregrinos. Nossa morada é lá, amém, aleluia? Nossa casa é lá, meu irmão. Noé pregou, entrou na arca dele a mulher, 3 filhos, 3 noras, já era. Então vai vir uma tribulação muito grande. Nós cremos o seguinte, olha lá, ó. Primeira coisa, a igreja vai ser arrebatada. A igreja, a partir do Apocalipse 4, não aparece no Apocalipse, aparece os santos. Mas a igreja não aparece depois do Apocalipse 4. A igreja aparece no Apocalipse 1, 2, 3. Depois do 4 não aparece. No capítulo 5, outro dia eu vou explicar para vocês aqui, por que Jesus era digno, o único que foi digno de abrir o livro e romper os selos. Apocalipse 5, Jesus, e ninguém podia olhar para o livro, nem tocar nele, e eu chorei, mas aí um chegou e falou, não chores, o leão da tribo de Judá venceu. E ele foi lá, tomou o livro e rompeu os selos. Amém, aleluia? Por que ele teve condição de romper os selos? Então, a partir do capítulo 6, o cordeiro vai abrir os selos. Então, no Apocalipse nós temos, essa cor não ficou muito boa não, né? Selos, tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Primeira coisa, abre o Apocalipse lá, vamos lá, Apocalipse 6. Vamos lá? Apocalipse 6. Eu só coloquei uma palavra lá para resumir, porque não dá para ler tudo. Apocalipse 6. Olha lá, ó. Olha lá de novo, olha lá no quadro aqui. Do Apocalipse 6 a 19, tribulação e grande tribulação. Ó, Apocalipse 6 a 19, tribulação e grande tribulação. Então, essa coisa ruim que Jesus falou, uma tribulação, uma aflição como nunca houve, é do Apocalipse capítulo 6 em diante. Essa tribulação como nunca houve, é do Apocalipse 6. Ó,
Selos. Primeiro selo, anticristo. Versículo 2, 6, 2. Olhei e vi um cavalo branco. 6:1, vamos no 6:1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Primeiro, anticristo. É o anticristo aqui. Tem Bíblia que fala que é Jesus? Tem uma Bíblia que fala que é Jesus, hein? Mas não, é o anticristo. Jesus, ele está no Apocalipse 19. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Tem um manto salpicado de sangue. Amém? Glória a Deus. Uma espada afiada na boca. No manto sobre a coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E saiu com um exército poderoso. Então é diferente o cavaleiro do cavalo do Apocalipse 19 com esse cavaleiro aqui, tá? O anticristo é um imitador. É um imitador. Segundo, versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra. Para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Segundo, guerra. Terceiro selo. Verso 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto, seu cavalo tinha uma balança na mão. E ouvi uma como voz do meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Uma medida de trigo eu estava vendo lá, sabe o que é isso aqui? Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. A pessoa vai ter que trabalhar um dia para ter um bocadinho de comida só para ela. Mal vai dar para ela. Então, escassez, falta de comida, fome. Vai faltar comida, fome. E o arroz subiu, viu? Quarto, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto ser vivente que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Claro que ele está falando aqui o inferno no sentido, né? Muita coisa ruim seguia esse. O que vai seguir a morte? Quem quer ser parceiro da morte? O inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então, morte. Terrível, né, irmão? Quinto, os mártires. Verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. João viu, então, pessoas que morreram, mas estavam diante do altar de Deus, mas consciente. Porque no verso 10 fala, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, olha aqui, ó, quinto selo, muita gente morreu por causa de Jesus durante a tribulação. Sexto selo, verso 12. Olhei enquanto ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte
deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, a terra abalada, sol e lua afetados, estrelas caem. Insuportável. Está insuportável. Os poderosos gritando, correndo, se escondendo. Pensa bem. Você sabe que em alguns lugares aí tem gente fazendo esconderijo por baixo da terra. Né? Você já olhou na internet lá, né? Esconderijo, guardando mantimento. Marilda, teve um tempo que a Marilda estava guardando água dentro da casa dela. Nós temos que falar para a Marilda: para com isso, Marilda. Estocando água, a Marildinha. Está assistindo aí, Marilda? Eu amo Marilda. Pode falar que ela não acha ruim, não. Depois eu falo com ela. A filha dela está ali, vai falar mal não. Mas a Marilda é fogo, né? Aí, agora, mas não é, a gente fica preocupado mesmo. Se tiver uma coisa que preocupa, você olha na internet lá, ó, você vê vários videozinhos que falam assim, ó, que vai ter um aquecimento solar e a internet vai cair por alguns dias, alguns meses. Imagina bem, a internet caiu. Não, para um pouco para você ver. A internet caiu. As contas no banco. Como é que você vai? Dinheiro que a gente mexe no banco? Não, a gente faz tudo no celular. Tudo no celular. Deposita, passa para outro banco, paga a conta. Tudo no internet bank. Tudo pela internet. Tudo pela internet. Olha aí, o WhatsApp, notícia, não tem, acabou. Não tem o telefone, você ligar, não tem. Não, se cair a internet uma semana, rapaz, dá uma confusão. Dá uma confusão que nós não temos nem noção. Você vê, você vai lá no banco, né? Você vai lá no banco lá. Você vai lá no banco, o Ronaldo tá. Você vai lá no banco lá. Não tem transação nos caixas lá. Não tem. É tudo. Cheguei lá foi qual banco? Foi no Santander esse dia lá. Falei pro moço, não, eu precisava ir no caixa. Ele falou assim, não, pra quê no caixa? Fazer o quê? Fala pra nós que nós resolve por aqui mesmo. Falei, louco. Vim depositar. Não, esse valor não deposita lá não. Pode depositar no caixa ali fora. Vim saca ali fora. Eu queria depositar na hora, deposita na hora também. Não tem o que fazer. Meu Deus. Um dia desse eu cheguei no banco, né? Cheguei no banco, no Bradesco. Vou falar agora, porque aconteceu mesmo. Cheguei no banco lá, fui depositar. Sabe quando você deposita dinheiro na mão assim? Eu contei o dinheiro, irmão. Contei, Contei assim, R$1.350. Contado. Aí depositei ali, Aí a máquina devolveu 100. Então, se eu coloquei 1.350 e a máquina devolveu 100, e ela fala assim, estou devolvendo um valor, vai ser... Quanto que ela tem que falar ali no coisa ali? Quanto? Quanto que ela tem que falar? Devolveu 100. E quanto que ela tem que falar no monitor lá, que está lá? 1.250. Eu peguei o 100, olhei no monitor, estava 1.350. Aí eu olhei assim, 1.350. Falei, mas eu estou com 100 aqui? Então a máquina está... Aí concluí lá, depositei e puxei a coisinha lá, saiu 1.350. Aí eu olhei lá no meu lá, se caiu mesmo 1.350. Eu falei, rapaz, caiu 1.350 lá, fiquei com 100 aqui. Aí
Aí eu peguei e chamei a mocinha, falei para a moça. A moça disse, não, isso aí o senhor contou errado. Eu falei, não contei errado, dona. A máquina está favorecendo eu. Ela falou assim, vai lá no caixa, fala com a fulana lá. Aí eu fui lá, falei com a moça lá. A moça estava lá mexendo na unha, assim, lá no caixa, não tinha ninguém, né? Mexendo na unha. Falei para ela. Ela falou assim, esquenta a cabeça não, vai embora, esquenta a cabeça que não. Você contou errado, esquenta a cabeça que não. Falei, então tá bom, então, tá feita a minha parte. Aí eu sem conta, falei assim, açaí. Rapaz, fiquei com 100 conto ali. Glória. Oi, sobrou 100. Mas agora você pensa bem, caiu a internet. Aí a hora que voltar a internet, depois de uma semana, você tinha 2.000 conto, aí mostra lá, R$200. Você vai brigar no banco, não, mas era 2.000 antes, não, aqui está 200, é R$200, está aqui. Porque não sei se pode dar um pane desse, sei lá, se pode acontecer um negócio desse. Pode acontecer, Ronaldo? Só para velho? Aconteceu comigo, viu? Tá falando? Você achou que é brincadeira? Aconteceu sim. Contei, você acha que a gente não ia contar? Quando você está com dinheiro na mão, você não conta direitinho? Conta ou não conta? Você acha que eu vou depositar lá 1.350? Tinha 1.450 ali, eu achei que era 1.350. Aqui pra você, rapaz, sai fora. Contei 10 vezes ali, ó. Ainda fiquei olhando, ver se ninguém ia pegar. Não, ganhei 100 conto mesmo. Mas pensa bem, se cair a internet por uma semana, como é que você faz? Como que faz, irmão? O que atrapalha na sua vida? Caiu a internet uma semana. O que atrapalha a sua vida? O que atrapalha a sua vida? Na escola lá, o DED nosso lá, e o DED, acabou o DED. Vai ter que ser no papel, João. De novo. A secretaria lá bagunçou a secretaria tudo. Dá uma confusão. Deus me livre e guarde. Eu estou guardando uns R$300 no bolso ali. Caso cair a internet, eu vou comprar ovo e arroz. O Wilson tem sítio lá, está plantando lá. 7º selo. A abertura do 7º selo. 7º selo. O que vai acontecer, Capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1. Quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora. Está vendo? As mulheres não estarão lá. Então, primeiro, quando abriu o 7º selo, na verdade, vai começar a tocar as trombetas. A primeira trombeta. Versículo 7. O primeiro anjo, Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Houve saraiva, fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra. A terça parte das árvores e toda a erva verde. Imagina bem a poluição, que não foi isso? O ar, como é que ficou esse ar? Como é que ficou o ar? Uma queimada. Dá uma queimada lá, você vê aquela fumaça, vai na sua casa. O rapaz está queimando um negócio lá no terreno baldio. Aquela fumaça já enche, já perturba a gente. Imagina bem, fumação na cidade. Como é que vai ser isso, irmão? Capítulo 8, verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta. Foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar e foi destruída a terça parte dos navios. Então, a gente vê ali esse tipo um tsunami, né? Quem está na beira da praia já era, meu irmão. Você pensa bem, caiu o negócio no mar, levantou a onda. Quem estiver morando nas beiradas do litoral aí já era. Quem morou no litoral já era. Ondas elevadíssimas, né? Altas.
Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se amargas e muitos homens morreram por causa das águas que se tornaram amargas. Esse nome da estrela, Absinto, sabe o que significa isso? O nome da estrela era Absinto. Absinto, ela é uma planta, ela também é uma planta tóxica, mas aqui no caso aqui, é uma coisa angustiante, amarga. Isso aqui, ó, o nome da estrela era Absinto. Absinto aqui significa uma coisa angustiante, amargurada, uma coisa terrível. Caiu na terça parte das águas, né? Então aí, ó, Absinto, uma coisa amarga, angustiante. Quarto, no versículo 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Então, céu escuro. Capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha aqui agora, no verso 2. E abriu o poço. Essa estrela aqui, né, parece... foi-lhe dada a chave do poço. Foi dada a chave para quem? Para a estrela. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. O ar ficou escuro. Você vê, o ar ficou escuro, irmão. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como os que têm o escorpião da terra. E foi dito que não causassem dano à erva da terra, a verdura alguma, ou, isto é, a erva da terra e verdura que sobrou, né, irmão? Que não está nem sobrando. Mas que fizessem dano aos homens que não têm nas suas testas o selo, a marca de Deus. Foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, nesse toque, né, irmão? Não é que não vai ter morte aqui, não. É só nesse momento, desse toque do quinto anjo, por um períodozinho de tempo, durante a tribulação, quando esse quinto anjo tocar a trombeta, a praga é uma praga de gafanhotos que vão perturbar, trazer um tormento como se fosse de escorpião, vão ferir os homens, e a pessoa vai ficar tão perturbada que ela quer morrer, mas ela não vai conseguir morrer, para ficar livre da dor, daquela coisa perturbadora lá. Depois vai voltar ao normal, vai passar um tempo, né? Esse tormento vai ser, parece que por 5 meses, mais ou menos. É isso mesmo, olha lá. Olha o verso 5. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. 5 meses de tormento, querendo morrer, e não morre. Sexto anjo, verso 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, olha aí, ó, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os seus cavaleiros tinham couraça de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leões. E de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens.
isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeça e com elas causavam danos. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da prostituição, nem dos seus furtos. Está vendo? Os outros homens que não foram feridos por essa praga, mesmo sabendo, vendo tudo que já aconteceu até agora, não se arrependeram. Não é que tem gente ruim também, não? Viu o negócio desse, se arrepender, ficava resolvido o negócio. Tem gente que não arrepende, não, irmão. Aí, ó, está aqui, não se arrependeram. A sétima, Apocalipse 11, 15. 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que era, porque tomaste o teu com grande poder e reinaste. Olha no verso 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de pedra. Ei, abriu-se no céu o templo de Deus. Ei, esse templo aqui não é o tabernáculo de Moisés, viu? E a arca aqui também não é a arca de Moisés, não, viu? Que está desaparecido. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Estou falando para vocês já não ficar pensando, a arca que sumiu, Deus levou ela para o céu. Esquece disso. A arca não foi arrebatada, não. Não é. Quando Moisés foi fazer o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo, a arca, candelabro, mesa de incenso, altar, mesa da proposição, a pia de bronze, o altar de holocausto, o átrio, as cortinas, tudo. Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 25, quase que no final. Quando ele foi fazer, Deus falou para ele assim, ó: faça o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E lá em Hebreus fala assim, ó, que o que Moisés fez no tabernáculo, o tabernáculo era uma sombra, uma figura da realidade que está no céu. A realidade está no céu. Então essa arca aqui é a verdadeira, é a de Deus mesmo, que está lá. Não é a arca de Moisés lá que sumiu não, viu? E o templo também aqui, ó, que coisa linda. Então, quando ele toca a sétima trombeta, tem vários eventos aí, tá? Aí depois, nós temos lá também tem a arca de Deus, é vista no seu templo, né? Depois tem lá então as 7 taças. As 7 taças, elas são as últimas pragas. No capítulo 15 agora, Apocalipse capítulo 15. Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada, isto é, completa, finalizada, consumada a ira de Deus. É claro que você vê, tem muitas coisas que acontecem entre uma coisa e outra, ou junto também com os selos, com as taças. Você viu que eu pulei vários capítulos aí, porque não dá para falar tudo, né? Mas então, a primeira taça, aí, capítulo 16, verso 2. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Olha, uma enfermidade, uma chaga feia em quem receber o sinal da besta.
Olha que coisa terrível. Uma chaga maligna em quem receber o sinal da besta. No verso 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Então, a segunda taça, mar em sangue, e morreu todos os seres viventes que estavam no mar. Apocalipse 16, verso 4. O terceiro anjo tocou a sua taça nos rios, derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Você viu o negócio de sangue aí? É terrível, hein? Ó, terceiro, rios em sangue. Você que não vai ser arrebatado, que não quer ser enfermeiro porque tem medo de sangue, mas está em pecado, vai acostumando com sangue, viu? Vai fazer um curso de enfermagem, pelo menos. Já que você não vai ser arrebatado mesmo, que está no pecado, e tem medo de sangue, vai acostumando com sangue já. Porque o negócio é você ver muito sangue para todo quanto é lado. Olha aí agora, verso 8. Apocalipse 16, 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Olha agora. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Verso 9. Apocalipse 16, 9. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Ou se hoje está quente aí, sensação térmica de 40, 45, 50. Se está quente, imagina aqui como é que vai ser isso. E você está brincando aí, não vai subir no arrebatamento? Como é que vai ficar isso aí, meu irmão? Sabe aquele garoto que você está apaixonado, você quer sair com ele? Ele vai estar cheio de chaga, fedendo. E você também. Vai ser um desespero, vai ser feio. Não vai ter esse negócio assim aí, não. Vai ser feio o negócio. No verso 8. Então ali, né, a quarta praga, né? A quarta taça. O sol abrasador. Verso 10, Apocalipse 16, 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Irmão, vai ser feio, viu? Irmão, a igreja não pode estar aqui, irmão. Falando aqui para você, ó, a igreja não pode estar aqui. A igreja vai estar aqui, o que você acha? Estou perguntando para você, a igreja vai estar aqui passando por isso? Aí não tem cabimento. Então, o quinto, a besta, até a besta vai sofrer, mas é uma besta mesmo, né? Olha o 12, verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui, o rio Eufrates está secando lá, né? Você já tem visto notícia que o rio está secando lá, hein? Quem viu alguma coisa e o rio está secando lá? O rio está secando lá já. Tô falando sério, o rio está secando. Para lá no YouTube lá. E olha bem, ó, os demônios aqui, rapaz, vão ajudar as pessoas quando elas congregarem contra Jerusalém lá, para se levantarem mesmo contra Cristo mesmo. São espíritos de demônios. O Eufrates secou. E por último aqui, no verso 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo de Deus, do céu, do trono, dizendo assim, está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto, como nunca havia desde que há homens sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande.
A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. Como é que está na sua Bíblia? Quanto que pesa a pedra aí? 1 talento. Qual que é o peso na Bíblia aí? 15 quilos? Uma saraivada de pedras caindo do céu, que pesa, segundo a informação do Frederico, 15 quilos. 45. Mas é velho mesmo, viu? Vou falar pro seu Lupo. Dá um abraço nele, Lupo. Dá um beijo nele, Lupo, para agradar ele, Lupo, tadinho dele. 45 quilos, imagina bem um saco de cimento, irmão. Um saco de cimento, 50 quilos. Pensa bem cair do céu uma pedra num peso de 45 quilos. Não é uma pedra, são várias, uma chuva. Não dá. Meu irmão, a igreja não pode passar por um negócio desse. A igreja não pode passar. Olha então, Apocalipse 16, verso 21. Apocalipse 16, 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. Olha aí. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga, da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Meu irmão, eu terminando aqui, eu pergunto para os irmãos, o que os irmãos pensam sobre isso? É o que Jesus falou em Mateus 24, haverá uma aflição como nunca houve. Já houve uma coisa semelhante a isso que eu falei aqui, de forma resumida? No mundo já houve alguma coisa semelhante? Esse conjunto de coisas? Nunca houve. É isso que vai acontecer. É isso que é os 7 anos de tribulação. Isso é que é quando a igreja for arrebatada, quem ficar no arrebatamento vai passar por essa situação aí. E é daí que a gente fala que então vai ter um gato pingado de pessoas no final dos 7 anos, vai ter um gatinho pingado de gente, porque acabou com tudo. Mas gato pingado, quem vai sobreviver a um negócio desse? Isso aí, irmão, como nunca houve, jamais haverá, e jamais haverá. Não tem como mais. Aí, fica na sua consciência aí, vai. A igreja passa pela grande tribulação, sim ou não? O que você acha? Não tem condição, irmão. Porque eu falo para você, se for passar por um negócio desse, você vai preferir morrer agora. É melhor morrer agora. Porque morrer agora é menos dolorido do que passar por um negócio desse. Deus me livre e guarde, sangue do Cordeiro. Quem vai ser arrebatado? Glória a Deus, aleluia! Ô Pai, ajuda nós, né? Amém? Vamos ficar em pé? Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Ajuda nós, Senhor. Ajuda nós. Lembra aqui do começo? Jesus entrou para ficar preso no nosso lugar. E nós saímos para viver a vida dele. Ei, Jesus está preso, né? Jesus morreu no nosso lugar, assumiu o nosso lugar para a gente viver a vida dele. Não brinca com salvação, não, meu irmão. Minha irmã, não brinca com salvação, não. Depois eu dou um jeitinho, depois eu vejo, depois... Irmão, eu falo para você, dá para largar de muita coisa que você está fazendo, depois que você escutou uns negócios desses. Eu mesmo, em toda a minha vida de pastor, eu nunca falei um negócio do jeito que eu falei aqui hoje, aqui, ó. Do jeito que está aqui, ó, 7 selos, 7... A trombeta, nunca falei desse jeito, não, tranquilo, mostrando, resumidamente. Eu não estou lembrado de ter falado disso. Talvez falei de outra forma, mas desse jeito aí, nunca falei, não. E eu acho muito sério isso. Muito sério. A gente brincar aí por causa de um negócio que a gente está no pecado. Meu irmão, olha, vale a pena. Deus está nos alertando hoje aqui para a gente decidir mesmo, porque vale a pena resistir ao pecado do que permanecer no pecado, perder a bênção e ter isso como recompensa, como retribuição. Não compensa.
O que você está tendo prazer hoje aí, desfrutando por um momento, escondido ou debaixo do pano, achando que está enganando a nós mesmos, está enganando você. Porque a coisa aqui é feia. O negócio aqui é sério. O Apocalipse não é brincadeira, não. Está escrito já. Que o Senhor nos ajude, amém? Aleluia. Que você faça uma oração aí pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa, tenha misericórdia. Eu não sou digno, sou falho. Quero que o Senhor me ajude a ficar livre dos pecados, da iniquidade, dos prazeres momentâneos, que não faz parte, que não condiz com o servo de Deus, com a serva de Deus. Que nós possamos vencer o pecado. Ajuda o Espírito Santo, o irmão, ajuda a irmã que está numa situação embaraçosa. E, inclusive em Hebreus 12 fala, deixando o pecado e todo embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos ajude, ajude você, irmã, você, irmão, a sair desse pecado, dessa vida que você está, e vencer, vale a pena, vale a pena. Amém, aleluia, glória a Deus. Você vai sofrer um pouquinho aí, porque está acostumado no pecado, vai sofrer umas coisinhas aí, vai sofrer meu irmão, mas vale a pena, minha irmã, vale a pena, vai sofrer um pouquinho aí, mas vale a pena, vale a pena. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe.